Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 20. 2 Crônicas, capítulo de número 20. Nós vamos ler até o versículo de número 12. Segunda Crônicas, capítulo de 20, até o versículo de número 12. Amém? Todos encontraram? Livro de 2 Crônicas, capítulo de número 20, até o verso 12. Assim nos diz a palavra do Senhor. E sucedeu que depois disso os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores dessa terra, de diante do teu povo Israel, e não adestes a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela, e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitisses que passasse Israel, quando vinha da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua herança, que nos fizeste herdar. Ah, Deus nosso, porventura não julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Amém? Somente até aqui. O texto que lemos, ele nos mostra o rei Josafá sendo bombardeado por uma notícia repentina, que a sua nação estava cercada e que ele já não tinha tempo para fazer mais nada. 3 inimigos, 3 povos se uniram para destruir a sua nação. Não havia tempo mais para reação. A derrota parecia algo inevitável. Josafá, em meio a essa situação, ele se volta para Deus com jejum e oração. Conclama o povo a clamar a Deus. Em sua oração, Josafá confessa que não sabe o que fazer, mas afirma que os seus olhos estão postos em Deus, conforme nós vimos no versículo de número 12. Josafá foi um rei que buscou a Deus e que levou toda a nação a fazer o mesmo. Por isso ele gozava de um tempo de paz e bonança. Mas quando tudo parecia muito calmo, surge uma tempestade no horizonte. Talvez Josafá pudesse questionar a situação: o que eu fiz de errado? O que a minha nação fez de errado? Nós não buscamos ao Senhor? Não temos andado em obediência ao Senhor? Por que que essas coisas nos sobrevieram? O texto nos mostra que Josafá não perdeu tempo com questionamentos, mas antes ele voltou os seus olhos para Deus. Ele não se enxergou como um merecedor das bênçãos do Senhor, da proteção de Deus, mas ele foi até Deus, buscando a sua ajuda, buscando uma direção. Este acontecimento nos revela uma grande verdade. A vida pode nos apresentar muitas surpresas. Algumas podem ser muito desagradáveis, como esta que teve Josafá. Mas qual será a nossa atitude, a nossa reação frente a elas? Josafá nos mostra que quando não sabemos o que fazer, devemos olhar para cima, buscar a Deus e ouvir suas instruções. Quando os nossos recursos chegam ao fim, os de Deus continuam disponíveis. Quando nossas forças acabam, a de Deus continua firme para nos defender.
Quando não temos capacidade para lutar, Deus luta por nós. A continuação do texto nos mostra que os inimigos foram derrotados apenas com louvor, pois foi Deus quem lutou e derrotou o adversário. A lição que aprendemos com a atitude de Josafá é que, embora que a dificuldade seja grande, embora a peleja possa parecer invencível, devemos fazer como Josafá, reconhecermos a nossa insuficiência frente à situação e clamarmos o favor de Deus às nossas vidas. Eu quero deixar a seguinte pergunta para refletirmos nessa noite: o que temos feito frente às tempestades da vida? Temos entregado o ponto e aceitado a derrota? Temos parado para questionar as situações? Ou temos feito como Josafá, levado a situação adversa aos pés do Senhor, esperando dele a resposta? A situação de Josafá, que começou neste relato com uma surpresa desagradável, terminou com uma grande bênção. No versículo 25 nos mostra que durante 3 dias o povo saqueou os despojos do inimigo, pois a quantidade era grande. Nós observamos que o Senhor enviou uma tormenta para Josafá para podê-lo abençoá-lo. Às vezes o Senhor usa momentos difíceis nas nossas vidas para lá na frente nós sermos abençoados. E foi isso que o Senhor fez com a nação de Israel. Josafá, ele começou com a tormenta de não saber o que fazer frente à situação. E ele terminou com a bênção tão grande que ele não esperava receber. E tudo isso porque Josafá olhou para Deus. Ele ouviu a sua voz e seguiu as suas instruções. Josafá, ele venceu a guerra com cânticos, porque quando olhamos para o Senhor, esta deve ser a nossa reação de confiança, entendimento de que Ele está no controle, consciência do que cabe a nós é buscarmos seu favor, entendermos que Ele é maior e infinitamente superior aos nossos problemas e tem cuidado de nós. Você crê nisto? O verso 26 nos diz que todo o povo se ajuntou no vale de Beraca para ali louvarem ao Senhor. Que o Senhor nos leve a este vale, ao lugar do louvor, para não esquecermos o quanto Ele é fiel e bondoso para com as nossas vidas. Pois ao servo do Senhor não cabe reclamação, não cabe murmuração, mas cabe gratidão e louvor e oração ao Senhor nos momentos da adversidade. Amém? Oremos ao Senhor. Amado Deus e eterno Pai, bendito e exaltado seja o vosso nome. Gratidamos pela tua palavra que nos fortalece a cada dia. Gratidamos pela tua palavra que nos deixa exemplo de pessoas que, assim como nós, também enfrentaram dificuldades na vida. De assim como nós, também enfrentaram tempestades. Mas, Senhor, que nos deixaram o exemplo do que devemos fazer. Olhar para ti, confiar totalmente que o Senhor tem cuidado dos seus. Perdoa as nossas falhas se não temos agido dessa maneira. Se ao depararmos com as tempestades da vida, temos olhado para ela em vez de olhar para o Senhor. Se temos deparado com os montes, em vez de ficarmos olhando para o monte, devemos olhar para ti. A tua palavra diz que o Senhor tem cuidado das nossas vidas. A tua palavra diz que o Senhor supra as nossas necessidades. A tua palavra diz que o Senhor é a nossa rocha, o nosso socorro bem presente no momento de tribulação. E muitas vezes, Senhor, deixamos de usufruir dessas bênçãos que a tua palavra nos promete, porque nós não olhamos para ti. Em vez de olharmos para o Deus criador de tudo, o Deus que é Senhor e soberano sobre toda a criação, inclusive sobre os nossos problemas, nós olhamos para a dificuldade. Nós desistimos na nossa caminhada, nós olhamos para as adversidades da vida e esquecemos que o Senhor está no controle da situação. Perdoa as nossas falhas se temos agido dessa forma. E ensina-nos, Senhor, a olharmos para ti, assim como Josafá olhou. Leva-nos, Senhor, ao vale da Beraca, ao louvar, Senhor, do louvor, ao lugar da adoração, onde podemos viver uma vida em constante gratidão a ti, por tudo aquilo que tu és. Fale aos nossos corações, Senhor. Coloco diante da tua presença nessa noite, o pregador, Senhor, dessa noite, te pedindo que o Senhor venha usá-lo como instrumento em tuas mãos. Coloque, Senhor, os teus servos que estarão à frente aqui, trazendo louvor, te pedindo que o Senhor venha usá-los como instrumento em tuas mãos. E capacita-nos, Senhor, para louvarmos o teu nome nessa noite. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor.